Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos justamente um trecho da missa que o padre fala: o Senhor esteja convosco. E todo mundo repete: Ele está no meio de nós. E é justamente essa nossa certeza: Ele está no meio de nós. Meus irmãos, muitas vezes nós falamos: Deus poderia vir para resolver tudo isso. Deus poderia resolver tudo num passe de mágica, ou então numa palavra só. Mas Deus, Ele quer contar com cada um de nós. Se fosse para Ele resolver tudo, Ele já teria pago não somente com o preço da cruz, mas resolveria todos os nossos problemas. Mas Ele espera, Ele conta com a nossa força. Ele conta justamente com a nossa participação. E nós podemos fazer com que o reino de Deus esteja mais próximo ou não da gente, dependendo da nossa atitude, dependendo do jeito que nós nos comportamos na nossa casa, no trabalho, na nossa sociedade. Deus espera de nós o melhor. Deus espera de nós a perfeição. Mas infelizmente o reino de Deus não acontece justamente porque, ao invés de buscar a vontade de Deus, muitas vezes nós queremos a nossa própria vontade. Queremos alimentar o nosso próprio ego. E isso vai fazendo com que o reino de Deus vai ficando justamente mais para frente, retardando justamente o reino de Deus. Nós podemos fazer com que o reino de Deus aconteça no nosso meio. Mas como, Padre? Como nós podemos fazer isso? Fazendo a vontade de Deus a cada dia, a cada instante. Teve um senhor, seu Miranda, ele já faleceu. Ele falou uma coisa para mim lá no começo, antes de entrar no seminário, que ficou marcado. Eu já devo ter compartilhado um pouco com os irmãos. Teve uma vez que ele falou assim: Wellington, você vai para o seminário, mas seja justamente como uma flecha na mão do arqueiro. Deixe ele te pegar e colocar no seu arco. Ele vai tensionar o arco e vai soltar. Não olhe nem por um lado e nem para o outro. Olhe somente à sua frente, aquele que é justamente a sua meta final. E não sossegue. Não sossegue. Busque simplesmente aquilo que Ele quer para você. Sabe qual que é o nosso grande problema, meus irmãos e minhas irmãs? É porque muitas vezes, ao invés de olhar para Jesus, nós olhamos para o irmão. Nós olhamos para o fulano e o cicrano. E nós queremos pautar a nossa vida por essas pessoas. É errado. Nós temos que pautar a nossa vida baseado em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Ele, colocar nele a nossa segurança. É como um pai que coloca o seu filho na escola e paga um absurdo. Vocês acham que esse pai vai querer o melhor para o filho ou para que ele possa ficar simplesmente na média para passar de ano? É lógico que o pai quer o melhor para o seu filho. Ele não quer a média para os seus filhos, mas quer o melhor. É por isso que ele espera de cada um de nós também o melhor. Agora, se eu fico olhando para o outro, eu vou buscando somente a média. Se ele fez isso, eu vou fazer. Se esse irmão da fraternidade fez isso, eu também vou fazer. E aí de alguém, ou o Padre Paulinho, o Padre Jean Pietro, se falar alguma coisa, eu vou apontar o dedo para aquele que fez também. Aí vem a bronca do padre, né? Por consequência, nós devemos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós fizermos aquilo que Ele espera de cada um de nós, o reino de Deus vai acontecer aqui, nessa comunidade, nesse território, no meio dessa comunidade. Nelson Cruz, vocês estão aqui justamente para implantar o reino de Deus aqui nessa comunidade, para que essa comunidade toda possa ser transformada
transformados pelo amor que gera daqui de dentro, que é justamente que vem da Eucaristia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos esperar a volta do nosso Salvador Jesus Cristo, mas podemos fazer com que ele se torne concreto hoje para cada um de nós e para aqueles que estão ao nosso lado. E assim nós vamos fazer com que o reino de Deus vá acontecendo através das nossas atitudes. E a pergunta que fica é justamente essa para cada um de nós. O que eu estou espalhando? O que eu estou plantando dentro da minha comunidade? Dentro da minha casa? Dentro da casa dos missionários? Eu estou sendo justamente aquele que propaga o amor de Deus? Ou estou justamente propagando aquilo que é contrário à vontade de Deus? Precisamos, a cada dia, fazer o que Ele espera de cada um de nós. E assim nós vamos nos pautar justamente, olhar para o Senhor e fixar os nossos olhos, porque Ele quer o nosso melhor. Não sejamos como Pedro, que falou: olha, Senhor, manda-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. E enquanto Pedro estava olhando, ele permaneceu de pé. Quando ele começou a perceber o vento, ele afundou. Jesus não quer que nos afundemos ao longo da nossa vida. Por isso, vamos permanecer com os nossos olhos fixos no Senhor, porque Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa fortaleza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.